Meus amigos, e o pior que poderia acontecer para Israel politicamente aconteceu. Benjamin Netanyahu não conseguiu novamente formar maioria no Knesset, não conseguiu formar um apoio amplo e entregou hoje para o presidente Rivlin a sua chance de formar um gabinete, o seu nome como formador de gabinete. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu anunciou na segunda-feira à noite que não conseguiu reunir uma coalizão após quase 4 semanas de esforço e, portanto, retornou o mandato de formar um governo para o presidente Reuven Rivlin. O prazo de 28 dias de Benjamin Netanyahu para a construção de um governo expiraria na quarta-feira. Espera-se que Rivlin agora encarregue, provavelmente na manhã de terça-feira, o líder do Partido Azul e Branco Benny Gantz da tarefa de tentar reunir uma coalizão que possa conquistar a maioria do Knesset. O Partido Azul e Branco disse que está determinado a construir um governo de unidade liberal com Gantz no comando. Gantz agora tem 28 dias para tentar fazer o que Netanyahu não conseguiu. Se ele falhar, qualquer outro parlamentar indicado pelo presidente terá 21 dias para obter o apoio da maioria do Knesset para formar um governo. Se ninguém conseguir, Israel irá para uma terceira eleição. No final de maio, depois de tentar em vão por 6 semanas construir uma coalizão, Netanyahu convocou novas eleições em vez de permitir a Gantz a chance de fazê-lo. Desta vez, porém, Netanyahu não dissolveu o parlamento sem deixar que seu rival tentasse reunir a maioria. Em uma declaração em vídeo, Netanyahu disse que trabalhou incessantemente nos últimos 26 dias para formar um amplo governo de unidade nacional, que incluiria os aliados religiosos de seu partido, o Likud e o partido rival Azul e Branco, mas foi frustrado por seu líder, Benny Gantz. É isso que as pessoas querem, disse Netanyahu. É disso que Israel precisa diante dos crescentes desafios de segurança que enfrenta. Nas últimas semanas, fiz todos os esforços para trazer Benny Gantz à mesa das negociações, disse ele. Infelizmente, Gantz simplesmente recusou negociar. Yair Lapid, o número 2 do Partido Azul e Branco, reagiu à fala de Netanyahu. Bibi falhou novamente, disse ele em comunicado. Netanyahu foi incumbido por Rivlin de tentar formar um governo com base na força de seu pacto com os partidos de direita e ultra-ortodoxos para ter um bloco de apoio de 55 parlamentares após as eleições inconclusivas de 17 de setembro. No momento, Gantz lidera um bloco de 54 parlamentares do centro, partidos de esquerda e árabes. 10 árabes do parlamento, contudo, já disseram que não formarão com a coalizão de Gantz. E Israel Beitenu, o partido de Avigdor Lieberman, mantém o equilíbrio de poder entre os blocos liderados por Netanyahu e Gantz, com 8 cadeiras, e pediu um governo de unidade secular que inclua Likud, Blue and White e seu próprio partido, mas Netanyahu se recusou a abandonar seus parceiros ultra-ortodoxos. Pois é, amigos, essa é a situação de Israel. Eu disse que nada poderia ser pior para Israel, politicamente falando, do que não ter um governo, não por acaso. Esse é o pior momento político, talvez, de Israel depois da Guerra dos 6 Dias. Toda a região está convulsionada. Há instabilidade em todo o Oriente Médio. Ontem, por exemplo, o Líbano viu uma manifestação monstro de populares contra o seu governo. Já é a 4ª manifestação popular. O povo tomou as ruas do Líbano exigindo mudanças na política daquele país. O Líbano é vizinho de Israel, abriga o perigosíssimo Hezbollah, que é financiado pelo Irã. Vizinho de fronteira. Israel tem o eterno problema dos palestinos, do Hamas, por exemplo. Israel tem problemas seríssimos com o Irã, que está chegando cada dia mais próximo. Israel agora é chamado pelos curdos para defendê-los.
E Israel também é instigado pelos Estados Unidos a ocuparem um vácuo que os Estados Unidos deixou ao retirar as suas tropas da Síria, ou melhor, ao deslocar as suas tropas da Síria para o Iraque. Tudo isso é muito complexo, é muito perigoso e exige um governo, e um governo sério, um governo encaixado no seu tempo, adequado a todos esses desafios. Ninguém melhor, acredito, do que Benjamin Netanyahu, o político mais experiente vivo em Israel, para tocar o barco na tempestade. No entanto, graças a essas maravilhas do parlamentarismo, não consegue formar uma maioria no Knesset de 60 cadeiras mais uma. A briga é intensa, todo mundo puxando para o seu lado. Benny Gantz, que a rigor que não tem experiência política, que é apenas um militar com alguma vivência no parlamento, por causa de Bibi Netanyahu, diga-se que foi o seu padrinho político, está aí puxando a esquerda e os árabes para o seu lado, e Lieberman, que tem 8 cadeiras e podia ser o fiel da balança, consciente nesse momento, sabendo que não poderia ser outro senão Netanyahu nesse momento para continuar a política de não envolvimento em guerras, está fazendo o seu docinho, vendendo o seu produto caríssimo. E aí ninguém chega num acordo. Pobre Israel, que não se entende justamente quando deveria estar mais unido do que nunca. Sinal dos tempos, meus amigos.